Fala galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas é o seguinte: para quem não me conhece, eu me chamo Marcos, tenho 35 anos, sou pai de família, um cara comum assim como você, tá bom? Eu tô vindo aqui para falar um pouco do que a gente vai tratar, do que vocês vão ver aqui. Pessoal, eu vou falar aqui com vocês, bater um papo, dar algumas dicas sobre finanças pessoais e como se livrar das suas dívidas. Esse é o nosso bate-papo reto aqui, durante muito tempo. Então, eu sou um cara comum, como eu disse a vocês, sou pai de família, sou advogado de formação e há 6 anos eu estudo sobre finanças pessoais, investimentos, como se livrar da dívida, sou investidor na prática, já fiz vários cursos, já li vários livros e venho fazendo até hoje. O aprendizado ele é eterno, né, gente? A gente nunca para de aprender, basta querer. Então, como eu sou apaixonado por isso, sei fazer isso no meu dia a dia, eu tive pensando esses dias, por que não compartilhar com a galera que está começando, que tem o desejo de controlar suas dívidas, que tal não compartilhar um pouco do meu aprendizado, da minha experiência nesses 6 anos de estudos de investimentos. Então é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui, tá bom? Então, o que é que a gente vai começar falando aqui? Tá? Lembrando que a nossa pauta vai ser sobre como a gente consegue se livrar das dívidas que destroem nosso orçamento e que prejudica, né, a criação de liberdade e a gente ter tudo aquilo que a gente gostaria de ter e viver na nossa vida, tá? Então assim, gente, primeiramente pensem comigo, o que é estar endividado? Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é. Talvez não, porque naquela rotina do dia a dia da gente, a gente correndo, a gente não para pensar nessas coisas, né? A gente só faz o que tem que ser feito aí no dia a dia e pronto, vai descansar de novo. Mas comece a pensar um pouco mais nisso. Então, o que é estar endividado? Bom, uma pessoa endividada é considerada aquela que tem parcelas a vencer, tá? De compras que foram divididas ou empréstimos feitos. Isso é uma pessoa endividada em tese, tá? Pessoa que tem o que então? Parcelas de cartão de crédito para pagar financiamentos imobiliário ou de veículo, etc. Isso é uma pessoa endividada, tá bom? Então assim, eu me lembro bem, gente, quando eu tinha um carro, era um Sandeirinho 2014 preto, 4 portas, completinho ele era, me servia muito bem, era bacana, amava aquele carro, tá? Só que eu tinha parcelado ele era financiado, né? Eu tinha um carnezinho que todos os meses eu ia lá e pagava o financiamento dele. Salvo o melhor juízo, eu acho que a parcela era até 600 e alguma coisa, se eu não me engano, tá? Então eu ia lá todo mês, pagava, todo mês eu pagava. Mais na frente a gente vai explicar a característica do que é esse pagamento, que é um passivo, ele está tirando dinheiro teu, mas lá na frente a gente fala. Então eu me lembro bem que todo mês eu ia lá, eu trabalhava, tinha o meu salário e pagava. Ia lá, pagava. Até que um dia eu quitei esse carro, tá? Eu paguei todas as prestações dele, digamos assim. Então, o que é que a maioria das pessoas teriam feito numa situação dessa? Teriam corrido para trocar de veículo. Ou seja, o endividamento delas com o parcelamento do carro iria permanecer. Elas iam trocar de veículo, ia fazer um novo financiamento aí e iriam continuar pagando esse financiamento. Só que o que é que eu fiz? Né? Eu fiz, eu livrei o meu orçamento de um passivo, ou seja, de uma dívida. Então eu não troquei de veículo, eu permaneci com esse veículo durante alguns anos ainda, fazendo as suas manutenções, cuidando do veículo direitinho, ele estava me servindo, tá? Eu não precisei trocar porque o veículo estava me servindo, era um veículo novo ainda, porque eu cuidava dele. Então eu disse para ele, por que eu vou trocar meu veículo? Se ele está me servindo, tá? Se ele não está me dando prejuízo, no sentido de estar quebrando, etc, tem que estar trocando peça, não, então eu permaneci. E o que é que aconteceu? Vamos supor que eu ganhasse R$2.000, a parcela dele era 600, tá? Sobrava para mim, digamos, R$1.400.
Quando eu livro R$ 600 e eu tenho R$ 2.000, eu posso começar a pensar em quê? Em poupar para atingir metas e sonhos. Então o que é que eu fiz? Eu comecei a juntar para, se eu não me engano, para fazer viagem. Mas o que eu quero que vocês enxerguem desse panorama, disso daqui, se você começa a ter mais o controle das suas dívidas, você tem a possibilidade de começar a ter novas conquistas na sua vida, pessoal. Você está entendendo isso? Isso é muito sério, tá? Talvez hoje você possa estar deixando de viver alguma coisa por conta de uma dívida ali que você não sabe como controlar ela. Você está entendendo? Então é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui durante um tempo, durante vários dias, inclusive. Eu vou soltar aqui insights para vocês, dicas, eu vou ensinar vocês como fazer isso, vou falar de ferramentas, como usar as ferramentas, o que pode te ajudar aqui, tá? Tudo com base em 6 anos de estudo e de prática, tá certo? Eu garanto que vocês vão gostar muito. Então, como eu disse no início, o que é uma pessoa endividada? Aquela que tem parcelas a pagar, né? Seja de financiamento, de cartão de crédito. Então, uma outra pergunta que vocês deveriam se responder, vamos lá. Por que eu estou endividado? Alguém aí já pensou nisso? Então, assim, de uma maneira muito rápida, digamos assim, você está endividado hoje pela falta de planejamento financeiro, tá bom? Então, ó, o Serasa Experian fez um levantamento que ele viu que quase 61 milhões de pessoas no Brasil hoje, eles estão com contas em atraso. Então isso é muito sério. Por quê? Não nos ensinam educação financeira em nenhum lugar. Nem no nosso seio familiar, nem na escola, nem na faculdade, nem em lugar nenhum. As pessoas falam de finanças, falam de controle financeiro, de finanças pessoais, de investimento, de eliminar a dívida. Quantas pessoas já chegaram para você e já conversaram com isso? Do teu ciclo de relacionamento aí? Quantas pessoas chegaram para falar de como se livrar de uma dívida, de como investir? Quantas pessoas já chegaram para conversar com você sobre isso? Porque não é uma pauta que está no dia a dia da gente. Ninguém fala sobre isso, não é? Então, assim, isso é um dado alarmante. 61 milhões de pessoas é muito sério. Beber uma aguinha aqui, tá? Então, assim, tá, eu estou endividado por falta de planejamento financeiro. Então, agora, como ter planejamento financeiro? Como eu posso passar a ter esse controle das minhas finanças? Pessoal, ó, primeira coisa, antes de mais nada, que eu tive que aprender a mudar isso também, é necessário mudar a sua relação com o dinheiro, tá bom? E como você deve enxergá-lo, tá? Na sua vida. É alterar a sua mente nesse sentido. Você não pode enxergar o seu dinheiro como um mero saldador de contas. Entendeu? Senão você não vai viver nada na sua vida. Você só vai passar aqui nesse planeta Terra aqui de passagem e morrer pagando dívida. Pense se isso é a vida que você quer. Se é a vida que sua família merece. Tá entendendo, pessoal? Então vamos começar a alterar essa chave mental aí em relação ao dinheiro, beleza? Vou te ajudar nisso daí. Vamos lá. Então, assim, primeiro de tudo, dinheiro não é ruim, velho. Tá bom? Dinheiro não é ruim. Dinheiro é maravilhoso. Isso pode ser confrontante você estar ouvindo isso hoje. Mas dinheiro é maravilhoso. Quem disse a você que dinheiro é ruim? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos dizer que você mora de aluguel e você você se apertou nessa crise, foi demitido, aí você atrasou o primeiro mês de aluguel, atrasou o segundo mês de aluguel, no terceiro mês você recebe a notificação extrajudicial do dono do imóvel mandando você pagar, senão você vai ser expulso. Dinheiro aí para você quitar as suas parcelas, traria felicidade para você? Essas coisas que a gente tem que começar a pensar. Se você atrasa uma, duas, três parcelas, 4, 5 do teu veículo e o banco entra com ação judicial de busca e apreensão para tomar ele de você, o dinheiro para saldar essas dívidas
Ele traria felicidade para você? Seria bom o dinheiro aí ou não? Então, pessoal, tá na hora de parar de pensar que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim. Não, o dinheiro é bom. Tá entendendo, pessoal, onde eu quero chegar? Tudo começa na alteração mental de como você enxerga o dinheiro. Então, assim, ser rico é bom. Ser pobre é que é ruim, galera. Eu tô confrontando vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Pode ser coisas que vocês não estejam acostumados a ouvir. Mas essa é a realidade. Se você quiser realmente mudar tudo, começando da mentalidade de como você enxerga o dinheiro, vamos começar por aí. Tá certo? Mas como mudar minha mente nesse sentido, Marcos? Não existe outro meio a não ser lendo livros que vão te ensinar a fazer isso, com áudios, tá? Podcasts e associações. Associações em que sentido? Com pessoas que entendem do assunto, como eu, que vão te ajudar nesse sentido. Tá bom? Então é assim. Então altere sua mente nesse ponto. Fechou? Depois eu posso passar alguns livros, alguns podcasts, alguns players do mercado que vocês podem também acompanhá-los para começar a mudar essa visão de vocês e a organização financeira de vocês também, tá bom? Que é a questão da associação. Mas eu vou te ensinar tudo isso, tá bom? Então, pessoal, um outro fator de endividamento, tá? Que vocês têm é a questão, o nomezinho pode soar um pouco estranho, mas eu vou explicar para vocês. É a questão de ter o controle do fluxo de caixa de vocês, tá? Eu costumo dizer que o dinheiro que entra na casa de vocês é como se fosse uma empresa. O meu salário é uma empresa. O meu salário é o faturamento da minha empresa, tá? Então, o que é o fluxo de caixa? Vocês precisam ter controle disso, tá? Se quiserem se livrar das dívidas. Então, o fluxo de caixa do seu orçamento, tá? Ele consiste em quê? Rapaz, é a consciência de que você jamais, a consciência de que você jamais pode viver, tá bom? No mesmo padrão do que ganha, se quiser viver tranquilamente com as suas finanças. E o que é o fluxo de caixa em si? O fluxo de caixa é o fluxo de dinheiro, tá? Que você ou sua família tem em caixa. Ou seja, o montante em dinheiro recolhido que entra e o montante em dinheiro que é gasto dentro de um período de tempo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, no mês de janeiro, quanto foi a receita? Quanto foi que entrou dentro da minha casa no mês de janeiro? Vamos supor que R$5.000, juntando o seu salário com o da sua esposa, por exemplo, se você for casado, tá? Certo, entrou 5.000, mas quanto foi que saiu em despesas? Feira, água, luz, telefone, internet, financiamento imobiliário, financiamento de veículo, tá? Aí eu ganhei 4.000, mas saiu, eu ganho 5.000 junto com a minha esposa, a receita de casa, mas saiu 4.500. Então o fluxo de caixa aí é isso, é o controle do que entra e do que sai. E nesse exemplo que eu dei, sobrou quanto para vocês? R$500, tá? Então as suas despesas, ela está quase 100% da receita de vocês. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito sério. Então é preciso distanciar essa despesa da receita de vocês. Para quê? Para começar a planejar coisas que vocês queiram obter e viver, que vocês não conseguem viver por conta das dívidas. Vocês compreendem isso? Isso é muito sério, pessoal. Então, é aqui que 99% das pessoas negligenciam e acabam sem saber a sua real saúde financeira, porque não tem esse controle. Tá, Marcos, beleza. Eu entendi que eu preciso ter esse controle. E como eu faço para ter esse controle? Pessoal, todo mundo, os especialistas, assim como eu vou dizer para vocês agora, vocês precisam ter esse controle
E vocês podem fazer isso através de planilhas financeiras de Excel ou de aplicativos de celular também, tá? Existem vários aplicativos de celulares que você pode baixar para ter o controle. Como é feito esse controle na prática do dia a dia? Gastou? Bota nele. Gastou com tanto? Vai lá e joga. Comprei isso? Joga lá. Ou então vai anotando para botar numa planilha de Excel no teu computador. Ou usa o Google Docs no teu celular mesmo, que você pode fazer. Então existem várias ferramentas que você pode estar utilizando para ter esse controle financeiro, tá bom? Então, aí agora uma outra pergunta agora. Cara, Marcos, como eu saio das dívidas? Que é o grande X da questão da gente aqui, não é? Ó, é como um passo a passo, tá? Após vocês começarem a ter o controle desse fluxo de caixa, ter noção de receita, ter noção de despesas, o que é que vocês vão fazer agora? Você deve elaborar um planejamento para traçar uma prioridade de pagamento, certo? Então eu sugiro que você faça o quê? Que você tenha uma tabela, né, que é essa planilha que eu falei, para controlar seus gastos, e ter uma visão maior e poder definir estratégias para quitar as dívidas mais antigas, inclusive. Então, a principal dica é acabar com os débitos que possuem juros mais altos. Como que? O que é que possui os juros mais altos aqui dentro da nossa economia hoje? Cheque especial, né? Cartão de crédito. Então, essa história de ter uma fatura de cartão de crédito e não pagar a totalidade dela, o rotativo é muito alto, esses juros do cartão, tá? Joga para outro mês, mas sobre um juros muito alto, você acaba se embananando aí, se enrolando e perdendo o controle, tá bom? Trocar a dívida mais cara, que tem juros maiores, por mais baratos. E outra possibilidade é renegociar a dívida diretamente com o credor, tá? Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo do financiamento imobiliário para vocês vão entender agora. Você financiou um imóvel em 360 meses, 30 anos, tá? Você foi lá, assinou um imóvel, você estava adquirindo na planta por 100 mil reais. Quando a gente prospecta o juro para o futuro, para esses 360 meses, né, você acaba tendo que pagar aproximadamente o valor de 3 imóveis. Vocês já pararam para pensar nisso? Acredito que não, a maioria das pessoas param para pensar só se conseguem pagar a parcela. Não é isso? Só que é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai financiou um imóvel, acho que em 2014 ou 2015 mais ou menos, na planta ainda. E obviamente naquela época a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros oficial da nossa economia, tá? Ela estava em 2 dígitos na época, mais ou menos uns entre 14% e 16% ao ano, tá? Só que hoje essa mesma taxa é uma taxa mãe, tá, pessoal? Depois eu vou explicar com calma o que é essa taxa. Mas essa taxa é uma taxa que conduz todo o restante das taxas utilizadas na economia por bancos, por exemplo, para conceder empréstimo, para financiar imóvel, financiar veículo. Então ela é uma taxa mãe, tá? Então essa taxa lá atrás, ela estava entre 14% e 16%. Só que hoje, em 2021, essa taxa ela está 2%. Então olha quanto ela caiu, de 14% para 2%. Só que esse financiamento ele foi firmado com o banco sob uma taxa maior, de 14%, correto? Então, o que é que uma pessoa dentro dessa situação deve fazer? Ir até o banco, conversar com a gerente para reduzir a taxa de juros desse financiamento, tá bom? Então assim a parcela vai reduzir, ou o valor total. Você está entendendo, pessoal? Então são esses detalhes, essas jogadas que vocês podem fazer no dia a dia de vocês para ajudar vocês a diminuírem as despesas, a quitarem, tá? Tem uma outra questão que eu vou falar da amortização também no financiamento, tá bom? Se financia um imóvel e pode ir amortizando para diminuir cada vez mais o número das parcelas e quitar ele mais rápido.
Então, essa é a questão. Como sair das dívidas? Renegociando as dívidas, trocando juros maiores por menores, renegociando essas dívidas diretamente com a fronte credora. É o primeiro passo, tá? E Marcos, como dentro dessa questão ainda, como eu renegocio essas dívidas? Primeiramente, tenha em mente que a renegociação de dívidas é a saída mais rápida, tá, pessoal? E importante para qualquer pessoa endividada. Como eu te disse, procurar canais oficiais, né, em que o crédito foi contratado até para fugir de fraude, tá, pessoal? Não procura terceiros, não. Vai na fonte credora oficial que você contratou esse crédito aí, tá? Muitas delas podem se fazer online hoje em dia, essa solicitação. E simulações de novas condições também. Então, assim, entenda o cenário que a gente está vivendo. Por exemplo, o cenário que a gente está vivendo hoje para essa renegociação é de alta ou de baixa de juros? Que é a taxa Selic que eu expliquei rapidamente aqui a vocês. Tá? Tudo isso influencia na hora de renegociar a tua dívida, certo? Então, pessoal, rapidamente, hoje aqui eu vim me apresentar e falar um pouco rapidamente desse bate-papo que a gente vai falar hoje. E já lançando também alguns conteúdos bacanas aí sobre dívida, que de repente vocês já podem começar a ter uma planilha de gastos, para ter o controle do fluxo de caixa de vocês. Se você tem um financiamento imobiliário ou de veículo, você pode ir na fonte credora já tentar renegociar para baixar o valor, tá bom? Reprogramar a mente de vocês para, evita gastos supérfluos, velho. Isso é básico. Gastos que você não precisa ter. Prazeres imediatos só para massagear o teu ego. Você tá entendendo, cara? Se você tá endividado, tem sonhos, tem objetivos, por que tu vai sair e comprar uma parada que tu não precisa, por exemplo? Só porque ela tá em promoção, uma roupa aí. Tu precisa da roupa, velho? Cada vez que tu faz isso, tu se distancia do teu sonho, velho. Tu se distancia de ser uma pessoa com saúde financeira. Tá entendendo onde eu quero chegar? Esses prazeres, vale a pena se distanciar dos teus sonhos só para ter um prazer momentâneo de comprar uma roupa, por exemplo, né? E ir ali e comer um hambúrguer que tu não precisava comer, se tu tem dívida e sonho. São prazeres que você tem que ver se vale a pena ou não, porque dependendo da tua resposta, é que você mesmo vai saber se você vai ter saúde financeira um dia ou não vai. Você está entendendo? Então, pessoal, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Me acompanha, que vai vir coisa boa aí para frente, tá bom? Muito material denso, bacana e direcionado para vocês que estão endividados e querem se livrar das dívidas. Materiais, ferramentas, tudo. Vou passar toda a minha experiência aqui, tá certo? Para vocês. Uma experiência de um cara comum, como vocês são, que tem dívidas, que tem família, tá certo? Eu não sou ninguém extraordinário, eu não sou economista, eu sou um cara que aprendeu na prática, velho, sozinho. Sou um autodidata. E eu vou passar para vocês o que eu sei, tá certo? Só vai me seguindo, me acompanha, que a gente vai chegar longe, pode ter certeza, tá bom, galera? Forte abraço e até a próxima. Valeu!